Ali em Gênesis 3:5, a serpente falou: sereis como deuses. Deve ser bom ser como Deus, né? Eu quero ser Deus. Eu quero tomar o lugar de Deus. Olha isso. Aí em Gênesis 3:6, agora o pecado entra na humanidade. Agora o pecado existe. Ó, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, então ela viu o fruto da árvore e viu que era bom para comer. Ó, ele era bom para comer, ele é gostoso, ele é prazeroso. De agradável aspecto, é bonito. Estou vendo que ele é bonito. E muito apropriado para abrir a inteligência. Tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente, tá? Então aqui, nesse verso, o pecado entra na humanidade. Qual é a raiz do pecado? Aqui. Ó, a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, prazeroso, gostoso, concupiscência da carne. Aqui foi impregnado todos os prazeres, tanto os prazeres sexuais, os prazeres fugazes, toda forma de prazer, de desejo, de paixão desordenada foi incluída aqui na alma, né, de Eva, tá? Ó, que era bom para comer, concupiscência da carne, de agradável aspecto. É interessante observar, é gostoso, é legal ficar olhando, observando. Concupiscência dos olhos, avareza. Eu quero tudo para mim, tudo que eu vejo é meu. Tudo que não é meu e que eu posso observar e gostar, aquilo é meu. Concupiscência dos olhos. Avareza, tudo é meu, tudo é para mim. E muito apropriado para abrir a inteligência, ou seja, aqui a soberba, o orgulho, o poder, tá? O poder. Então, nesse verso aqui contempla as 3 raízes do pecado: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tá? Nesse momento o homem caiu. Nesse momento o pecado entrou na humanidade, certo? Logo em seguida que o homem pecou, Deus pergunta para ele, olha, aqui no verso, o verso 9, 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Logo depois do pecado. Logo depois que o homem trouxe para si a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, logo em seguida, mesmo o homem caído, profano, corrupto, Deus ainda procura o homem. Deus perguntou: onde estás? Olha o que Adão respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. Depois eu vou voltar nisso. Tive medo, ou seja, o homem se esconde de Deus, tá? O homem tem medo da vontade de Deus. Nós vamos voltar, tá? Nesse passo aqui. Mas entendam que o que aconteceu com Eva e Adão aqui, né? Este pecado foi transmitido por transmissão a nós até hoje, tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse prazer desordenado, né? Essa avareza, tudo para mim, a inveja, a soberba, o orgulho, são raízes do pecado que nós carregamos essa mancha ainda, certo? Aí o que acontece? O homem caiu, o homem pecou. Lá no verso, Nossa Senhora agora vai nascer, tá? Nossa Senhora já vai nascer. Um pouco mais à frente, no verso 3:15, a gente pode considerar, no verso 3:15, Gênesis 3:15,
o verso mais importante de toda a Bíblia Sagrada, tá? Se a gente fosse escolher, um verso de toda a palavra de Deus, seria o 3,15, tá? Seria o 3,15. Porque no verso 3,15, Deus profetizou quem? A nova Eva e o novo Adão. Quem é o novo Adão? Jesus. Quem é a nova Eva? Maria de Nazaré. Por que foi necessário, pensar? Poxa, existia um Adão, existia uma Eva, mas por que já logo em seguida, aqui em Gênesis 3,6, o pecado entrou na humanidade, em Gênesis 3,15, a necessidade de uma nova Eva e de um novo Adão? Vou voltar um pouquinho. Olha só, Deus deixou muito claro para Adão, em Gênesis 2, 16 e 17, o seguinte: se comerdes, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrerás indubitavelmente, ou seja, com o pecado original, todos estavam condenados à morte eterna. O que é a morte eterna? É o inferno. O inferno. A vida eterna só foi possível com a vinda de Jesus. Então isso significa que antes de Jesus todo mundo ia para o inferno? Sim, todos iam para o inferno. Poxa, mas e os homens santos? As mulheres, as grandes mulheres bíblicas? Moisés foi para o inferno? Não. Esses adormeceram em um lugar chamado Seio de Abraão. O credo apostólico, quando nós rezamos, tem uma parte que a gente reza assim, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, Então ele morreu, desceu a mansão, ele morreu na sexta-feira, no sábado, Jesus desceu à mansão dos mortos. O que é isso, mansão dos mortos? Ele foi lá, gente, coisa linda, ele foi lá resgatar os homens santos que não foram para o inferno. Então, desceu à mansão dos mortos, resgatou os homens santos e abriu as portas do céu. E ressuscitou ao terceiro dia, tá? Então, o que acontece? Deus, percebeu, o pecado entrou no mundo, todos, percebam, perderam a visão beatífica. Quando Deus foi caminhar no jardim das delícias, logo após o pecado, Deus estava procurando Adão e Eva, procurando. Ele falou: onde estás? Deus perguntando: onde estás? Onde estás? Daí ele falou: me escondi, tive medo. Gente, isso aqui é a nossa biografia, tá? Isso aqui é a nossa biografia. Porque depois que o homem pecou, ele perdeu a visão beatífica. Ele não enxerga mais Deus face a face. Perceba a dificuldade que nós temos de se aproximar de Deus. A dificuldade que nós temos de aceitar a vontade de Deus. O medo que nós temos da vontade de Deus. Da onde que vem isso? Hoje eu peguei meus exames, Hoje eu fui no meu mastologista, Quem está comigo aqui há um bom tempo, um tempinho, Há um bom tempo, sabe que eu tive que eu ainda tenho, um nódulo na minha mama, que esse nódulo, ele tinha uma suspeita de ser maligno, mas o diagnóstico, depois de biópsia, enfim, ele é benigno, mas precisou de acompanhamento. Então, hoje era o dia de retorno, eu faço a cada 6 meses, tô fazendo os exames, tô fazendo retorno para fazer acompanhamento, e hoje estava tudo certo,
Está tudo estabilizado, o nódulo não cresceu, está tudo estabilizado. Aí eu até saí da clínica, fui direto, fui a uma igreja onde encontrei, vocês sabem que eu gosto muito de visitar o sacrário, né? Então fui até o sacrário, estar com Jesus, o corpo de Jesus ali, né? A alma e a divindade, com Nossa Senhora, fui lá fazer uma oração e agradeci a Deus. Mas com a plena consciência que se os resultados não fossem do jeito que eu queria que fosse, eu também deveria estar ali. Eu também deveria estar ali, tá? Então, este medo da vontade de Deus, essa dificuldade de conversão, essa dificuldade de converter, a dificuldade do caminho da santidade, da onde vocês acham que vem isso? Vem daqui, Gênesis 3:6. Vem daqui, tá? Tudo isso tá marcado na nossa alma, marcado. Então significa que a Eva ainda faz parte da minha vida? Sim. Se você permitir, sim. Se você permitir, você até se torna uma Eva. Como eu posso me tornar uma Eva? Quando eu permitir tudo o que aconteceu aqui em Gênesis 3:6. Se eu estiver totalmente imersa nas minhas paixões, naquilo que eu quero fazer, nos meus amores, nas minhas paixões desordenadas, nos meus desejos desordenados. Mas um exemplo, o que a gente tem conversado muito aqui, por exemplo, pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Pessoas que se ofendem por qualquer coisinha. Pessoas que têm grande dificuldade em lidar com a família, com colegas de trabalho, falou uma coisinha, já ficou com um bico desse tamanho. O que significa isso? São pessoas totalmente arraigadas às suas paixões, às suas emoções, né? Essa paixão desordenada, isso aí é resquício do pecado original. A inveja, a concupiscência dos olhos. Poxa, eu vejo uma pessoa que ela é bem mais sucedida que eu, mais inteligente, mais bonita, mais rica, mais tudo. Eu tenho raiva daquela pessoa. Raiva. Concupiscência dos olhos. Aqui, Gênesis 3:6. Ou a arrogância, a soberba, o orgulho. Os casamentos se destroem por isso, gente. Os casamentos se destroem pelo orgulho, pela soberba. O maior pecado do mundo é a soberba, é o orgulho. Um casal orgulhoso nunca vai construir um relacionamento. Nunca. Isso para tudo na vida, né? Um profissional que é soberbo vai construir uma carreira, mas nunca. Ele não sabe trabalhar em equipe, não sabe gerenciar, não sabe liderar, né? Então, as raízes do pecado nós carregamos. Quem é Eva? Ela era uma mulher, né? Ela era virgem, ela era noiva de um homem chamado Adão. Ela disse sim para um anjo caído, que é Satanás, e levou o mundo à perdição, tá? Mas Deus, misericordioso, todo-poderoso, percebeu, entendeu que precisava o quê? Salvar a humanidade. Salvar. E aqui em Gênesis tem um verso que a gente vai considerá-lo até o mais importante de toda a Bíblia Sagrada, que se chama, sabe como? Proto-evangelho. O que significa isso? Um evangelho bem pequenininho, proto-evangelho. Mas já um pedacinho do evangelho aqui, porque Deus profetizou que o novo Adão, que Jesus precisava vir e que Maria precisava vir. Olha o que Deus profetizou aqui. Gênesis 3:15.
porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, de Satanás, e a descendência dela. Aqui. Esta te ferirá o calcanhar. Pim! Calcanhar. E tu, ó, essa te ferirá o calcanhar. Volta. Esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Novamente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ou seja, Satanás detesta a Virgem Maria. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Satanás odeia a Virgem Maria. Entre a tua descendência, toda a descendência de Satanás, e a descendência dela. Quem é a descendência dela? Quem é a descendência dela? Jesus e nós, eu e você. Porque ela é a mãe de todos os viventes. Então volta. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência dela é Jesus e somos nós. Então, Satanás também nos persegue. Ok? Porque ela é a mãe de todos os viventes. Agora, esta te ferirá a cabeça. Deixa eu ver aqui, essa imagem não tem, não. Vocês percebem que muitas imagens de Nossa Senhora, no pezinho dela, ela sempre está pisando na cabeça da serpente? Vocês percebem na iconografia da igreja? Em pinturas, em imagens, né? Que Nossa Senhora sempre está pisando na cabeça da serpente. Por conta dessa profecia aqui. Deus profetizou. Esta te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que é esse calcanhar? Sabe quando a gente assim, ó, quando a gente tá forte no terço, quando a gente tá fazendo leitura bíblica diária, quando a gente se livrou, né? Já confessou, se livrou dos pecados mortais, tá? Que a gente tá ali forte. E de repente, ó, presta atenção, isso é sério, isso é muito sério. O que eu tô falando pra vocês, raramente vocês vão encontrar por aí. Aí você tá ali firme e de repente você sente o calcanhar. Sabe quando alguém belisca o nosso calcanhar ou quando a gente sente alguma coisa no calcanhar, não é uma aflição horrível? Não é uma das coisas que você fica muito aflita? No verão, nós temos um passeio aqui por trás da minha casa, é uma alameda, né? Aí ali tem muito lagarto, sabe lagarto no verão? Verão tem muito lagarto aqui, né? Florianópolis é uma ilha. Então eu tenho muito medo daquele lagarto. Gente, quando eu passo por ali com o meu marido, ele faz de tudo para pegar uma varinha e tocar no meu calcanhar para eu gritar de desespero. E várias vezes ele faz isso. Então assim, tocar no nosso calcanhar é muito aflitivo. Você se desmonta, não é? Você realmente, você volta uma estaca zero, porque você se desestrutura. Então é isso que Satanás faz com a gente. Essa ferida no calcanhar, ele nos desestrutura, ele faz com que a gente caia, literalmente, tá? Então Deus profetizou isso. Aí o que aconteceu? Isso ele falou em Gênesis 3,15. 2000 anos depois, ela chegou uma mulher
também virgem, imaculada, concebida sem pecado, noiva de um homem chamado José, que disse sim para um anjo Gabriel. Como ela se chama? Maria, que levou o mundo à salvação, tá? Então, Nossa Senhora Maria de Nazaré, ela foi extremamente importante para a nossa salvação. Tanto que o documento da Lumen Gentium, que é um documento muito importante da igreja, a chama de corredentora, né? Que ela participou ativamente para a nossa salvação, certo? Muita honra e muita glória a Maria, certo? Ela não foi apenas uma mulher que gestou o menino, não, ela fez parte do processo, né? Ela fez parte da salvação. Veja bem, eu vou lá para Isaías, tá? Eu vou lá para Isaías 7,14. Isaías também profetizou 700 anos antes de Nossa Senhora. 2000 anos antes, Deus já profetizou que essa mulher e essa serpente, né, teriam alguns conflitos e essa mulher precisava vir, tá? Lá no proto-evangelho. Agora, em Isaías 7,14, olha só o que aconteceu. 700 anos antes de Nossa Senhora. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem concederá e dará à luz um filho e chamará Deus conosco. Então, 700 anos o profeta Isaías profetizou que haveria uma virgem e que daria, né, à luz a um menino e se chamaria Deus conosco, né? Ou Emanuel, 700 anos antes. Vamos seguindo. Aí a gente se pergunta assim, né? Poxa, um pouquinho mais. Lá em Apocalipse 12, perceba, Nossa Senhora Maria de Nazaré abre a Bíblia e fecha a Bíblia. Olha só, Maria de Nazaré abre a Bíblia e fecha a Bíblia. Como é importante estudar Mariologia para entender a salvação. Como é importante. Maria abre a Bíblia e fecha a Bíblia. Gênesis 3,15, né? Deus profetiza um grande conflito no proto-evangelho entre a mulher e a serpente. Lá em Gênesis, em Apocalipse, final, último livro da Bíblia, Apocalipse 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 coroas. Varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou-as à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Aqui volta a profecia de Gênesis 3,15. Ela deu à luz um filho,
um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cedro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aí, Apocalipse 12:9. Foi então precipitado o grande dragão, primitiva serpente, a mesma de Gênesis, chamada demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Perceba o mesmo conflito com a mulher lá de Gênesis e agora mulher de Apocalipse, ou seja, Maria de Nazaré, a mesma mulher. Essa dor de parto aqui, gente, ó, aqui que a palavra de Deus diz, né? Ela estava grávida e gritava de dores de parto. Sabe o que esses gritos de dores de parto? Já vou contar para vocês. Ó, peraí. Volta um pouquinho, já vou contar essas dores de parto que ela tinha, esses gritos. Ó, Apocalipse 13. O dragão, vendo que fora precipitado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Ele tá indo atrás dela. Ele tá atrás dela. Mas a mulher, olha isso, foram dadas 2 asas do quê? De águias. Nossa Senhora tem asas de águias. Foi dada a ela 2 asas de águias, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro. Então, ela fugiu ali da serpente. Ó, aí aqui, lá em Apocalipse 12:17. Este então se irritou. O dragão, a serpente, Satanás, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Quem que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunha de Jesus? A descendência dela, nós. Olha, fechou Apocalipse. Isso significa o quê? Que a serpente, ela tá sempre tentando alguma coisa contra nós, tá? Assim como ela odeia Nossa Senhora, ela está sempre tentando alguma coisa contra nós, tá? Essas dores de parto, gente, que Nossa Senhora teve aqui, ela é uma prefiguração dela parindo os filhos que somos nós, né? Ela é a mãe de todos os viventes. E essa dor de parto seria parir os filhos manchados pelo pecado, que somos nós, tá? Nós somos manchados pelo pecado. Viu só? A nova Eva, né? Que veio aí trazer a salvação. Eva levou o mundo à perdição. Maria levou o mundo à salvação, tá? Por que é importante pedir a Nossa Senhora, né? Diante disso, por que é importante a gente ter devoção da Nossa Senhora? Por uma razão bem simples que eu já falei para vocês aqui. Assim que o homem pecou, né? A gente percebe ali Deus passeando no Jardim das Delícias, o homem se escondendo dele, né? Deus pergunta: onde estás? Onde estás? Aí o que ele disse? Me escondi, tive medo, né? Então, por conta dessa mancha do pecado original, nós temos muito medo da vontade de Deus. Nós temos uma resistência enorme à vontade de Deus. E a gente, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não deve negar isso. Porque quando a gente nega, não, eu fico o dia inteiro em cima da Bíblia Sagrada, né? Fico o dia inteiro. Deus para mim é primeiro lugar na minha vida. É primeiro lugar. Na primeira contrariedade que acontece, a pessoa cai no chão e não levanta mais.
na primeira contrariedade. Poxa, que Deus é esse? Que Deus é esse? Tá? Então, essa resistência que nós temos, perceba uma situação. A ansiedade. A ansiedade. O que é a ansiedade? A doença em maior, eu acredito que a ansiedade é a doença em maior número nesse tempo que a gente vive. O que é a ansiedade, gente? A ansiedade é eu quero controlar as coisas. A ansiedade é uma antecipação. A ansiedade é uma história que eu crio para o futuro, é uma antecipação. Ou seja, eu quero construir a própria história. Eu quero construir tudo. Eu quero que as coisas estejam de acordo com aquilo que eu acho certo. Se algo sai conforme não planejado, a minha vida já se acaba. Tá? A ansiedade é o controle daquilo que a gente não tem controle nenhum. Tem um monte de coisa que a gente tem controle, né? A gente tem controle de pagar as contas, a gente tem controle de ir lá trabalhar, de ser responsável, a gente tem controle para limpar a casa, a gente tem controle para cuidar da nossa, né? Grande parte, cuidar da nossa saúde, aquilo que está nas nossas mãos. Mas tem um monte de coisa que a gente não tem controle. E aquilo que a gente não tem controle, a gente vai ter que colocar nas mãos de Deus, né? Hoje eu fui lá ver os meus exames. Que controle eu tinha sobre isso? Só me fala. Que controle eu tinha sobre os resultados dos meus exames? Qual é o controle que eu tinha? Me fala. Escreve aqui. Qual é o controle? Nenhum ou todos. Qual é o controle que você tem sobre os resultados dos seus exames? Qual o controle? Nenhum. Não. Qual é o controle que nós temos sobre a vida do outro? Qual é o controle que nós temos sobre a vida do outro? Nenhum. Nenhum. E isso é um traço lá do pecado que nos afasta muito de Deus. Muito de Deus. O que a serpente falou para Eva? Sereis como deuses. O que é ansiedade? Eu sou Deus, quero tudo da forma que eu planejo, que eu ordeno, que eu quero, que eu vou ser feliz. Perceba? A serpente ainda ressoa no nosso ouvido. A serpente ainda ressoa no nosso ouvido. A serpente ainda tá aqui, ó. Sereis como deuses. Aí o que acontece? A gente morre de ansiedade. Imagine se eu fico focada nos exames. Se eu fico focada nos meus exames. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei quase 30 dias com Não deu 30 dias, não. Foi uns 15 dias. Com aquele papelzinho para a gente ver no sistema, né, o resultado dos exames. Eu não vi. Senão eu não vou ver. Pode deixar aqui, tá aqui nessa gavetinha aqui, ó. A gavetinha aqui. Não vou ver os resultados dos meus exames. Não vou ver. Porque se eu ficar, né, buscando coisas que eu não tenho controle, eu tinha consulta médica, eu vou lá no meu médico, lá eu converso com ele. Porque existem coisas que só vai deixar a gente mais doente, tá? Que só vai deixar a gente mais doente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar um cuidado com isso, tá? Então, o que a Nossa Senhora, né? O que a Nossa Senhora nos ensina? Por que a gente tem que pedir para Nossa Senhora? Por conta desse comportamento. A gente está muito distante de Deus. Nós estamos muito distante. Nossa Senhora, ela é uma mediadora. Ela é uma mediadora. Então é importante que a gente aprenda a rezar para ela,
que a gente aprenda a conversar com Nossa Senhora, que a gente aprenda, né, a pedir para Nossa Senhora para que ela leve as nossas intenções, né, a pedir para Nossa Senhora para ajudar a nossa fé, aumentar a nossa fé, para a gente fugir, sair do pecado. Isso é super importante, super importante. Por quê? Nossa Senhora, Maria, presta atenção, isso aqui é bem importante. Por que é imaculado? O que é imaculada? É concebida sem pecado. Então Maria, ela foi concebida sem pecado. Ela não passou pelo pecado original. Eva foi concebida sem pecado, mas ela passou pelo pecado original. Agora, Nossa Senhora, ela foi concebida imaculada. Ela não passou pelo pecado original. Presta atenção nisso. Ela não passou pelo pecado original. Então, Nossa Senhora, olha só. Nossa Senhora é o projeto de Deus para toda a humanidade. Tá? Se o pecado não tivesse entrado no mundo, como nós seríamos? Como Nossa Senhora. Como Nossa Senhora. Porque ela não passou pelo pecado. Ela não tem uma alma desordenada. Ela não tem a concupiscência da carne e as paixões desordenadas. Ela não tem a concupiscência dos olhos, ela não é invejosa. Ela não fica com raiva porque o outro tem e eu não tenho. Ela não guarda tudo para si. Não, muito pelo contrário. Ela não é soberba, ela não é orgulhosa. E perceba, a pessoa que não passou pelo pecado original, que ela é a única, presta atenção, a única pessoa que não passou pelo pecado original. A única. Tá? Por isso que ela é modelo para toda a humanidade. Modelo para toda a humanidade. Então, como ela não passou pelo pecado original, né, a gente precisa olhar para Nossa Senhora e se espelhar nela. Perceba que na Anunciação, quando o anjo Gabriel, né, a visitou, né, e fez o anúncio, ela questionou o anjo Gabriel, né, como eu vou conceber um filho se eu não conheço homem algum? Ela ficou, né? Mas ela confiou plenamente e disse sim à vontade de Deus. E disse sim à vontade do Pai. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, imagine, né? Carregar o Filho de Deus, né? Que bênção dessa mulher, imagine eu carregar o Filho de Deus, né? Você estaria preparada para carregar um filho que aos 33 anos você acompanharia a morte dele e sabendo que ele era filho e era Deus? E você ia viver tudo aquilo, todas as perseguições que Maria sofreu, né? Você estaria preparada para dizer esse sim, esse sim? Deus muitas vezes te manda uma doença até curável. A resistência já é enorme. Deus muitas vezes nos manda uma desgraça para que a gente se converta. A resistência é enorme, reluta com aquela desgraça, reluta, ao invés de viver a desgraça. Senão, eu vou ver isso como uma penitência. Eu vou ver isso que eu tenho certeza que passando por esse deserto aqui vai ser uma mudança na minha vida. Não, eu vou viver essa enfermidade aqui, esse sofrimento, essas dores, vou entregar para Jesus na cruz. Vou entregar pelas dores de Jesus na cruz. Né? Vou pegar essa dor, essa penitência aqui que eu estou vivendo pelas almas do purgatório. Não,
se bate, se reluta, se bate, se reluta, se bate, se reluta. Santa Teresa d'Ávila fala, ela é maravilhosa, né? Ela diz assim: agora eu entendo a quantidade de enfermidades que Jesus me manda, né? Então ela entendia as enfermidades que Deus mandava para ela, para que aquela alma se elevava, se elevava, se elevava, né? Agora não, uma pessoa falou mal de você, pronto, acabou. Acabou. No almoço da família, a cunhada olhou atravessada, pronto, acabou. Acabou ali, já estou numa depressão terrível por conta disso. Tá? Então a gente precisa entender, né? O quanto a gente precisa, gente, meu Deus do céu, se aproximar do Pai. E existe uma resistência terrível, tremenda, tremenda. Eu fico imaginando assim, meu Deus, né? Eu que estou mergulhada, estudando sempre isso aqui, né? Eu falo, Senhor, imagine se um dia o Senhor quiser tirar o meu filho. Pensa. Eu fico imaginando assim, meu Deus, a mãe que perde um filho. A mãe que perde um filho. A mãe que perde um filho. Né? Como que uma mãe perde o filho, meu Deus? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E como se debater e lutar contra isso, né? Olha o que essa mulher passou. Entenda que ela passou isso porque eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu estou totalmente entregue, inteira, disposta. Vou ver o meu filho ser crucificado. O meu filho que é meu filho, né? Tem a sua parte humana e eu sei que esse filho ainda é Deus. Tu imagina? Imagina você olhar, ver o tamanho desse desespero, assim, meu Deus, isso é meu filho e ainda é Deus. Né? Quem é capaz disso? Uma pessoa que tem total entrega a Deus. Total entrega. Vou ensinar uma coisa para vocês agora. Uma coisa muito importante para vocês. Eu faço isso sempre, sempre. Hoje, lá em frente ao sacrário, praticamente era a minha oração lá, hoje, em frente ao sacrário. Que é o seguinte: peça, peça. Para de pedir muita coisa também. Para de pedir muita coisa, porque muita coisa que a gente pede, a gente pode resolver. Tá? Muita coisa. Peça fé. Isso a gente tem que pedir. Fé. Porque se eu tenho resistência à vontade de Deus, a nossa fé é pequena. Se eu tenho resistência à vontade de Deus, a nossa fé é pequena. Então peça fé todos os dias, peça fé o dia inteiro. O dia inteiro. Para de pedir. Para de pedir. Para de pedir trabalho, para de pedir namorado, para de pedir conversão. Não pede, espera um pouco. Começa a pedir fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Nossa Senhora, aumenta a minha fé. Interceda por mim. Aumente a minha fé, Nossa Senhora. Interceda por mim. Faça um compromisso com você. Olha, até o final do mês, em todas as orações, eu só vou pedir fé. Porque quando a nossa fé aumenta, a gente confia. A gente se entrega. Tá? Comece a pedir fé. E outra coisa também. A ansiedade é diferente de depressão, tá? Depressão muitas vezes tem que ir lá no médico. Crise de ansiedade também, né? Mas a depressão muitas vezes tem que tomar medicação.
acompanhamento médico, mas vamos cuidar daquela nossa ansiedade que ainda não se tornou uma grave doença e pode se tornar. Quando eu tenho uma ansiedade, eu penso o seguinte: a ansiedade, presta atenção nisso aqui, nos leva para longe de Deus, tá? Eu tô sofrendo crise de ansiedade, meu Deus. Se você já entrou em crises, você precisa até de, talvez, uma medicação, tá? Mas nós que volta e meia você acorda ansiosa, né? Lá no meio do dia você tem uma ansiedade. Eu vou contar uma coisa, um segredo para vocês, que não é muito segredo. Quem estudou o livro já não é segredo. Existe um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Uma das cartas, se eu não me engano, a carta 18, o diabo mestre ensina o diabinho a distanciar as pessoas de Deus. Sabe qual é a estratégia que ele usa? Sabe qual é? Levar as pessoas para o futuro ou para o passado. Olha isso, levar as pessoas para o futuro. O que é levar para o futuro? Ansiedade. O que é levar as pessoas para o passado? Depressão. Tá? Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Quantos testemunhos já tivemos de pessoas que rezam um terço e se curam de ansiedade? Se é uma estratégia também do inimigo, e ele odeia Nossa Senhora, se eu estou com ela, o demônio se dissipa, tá? Então, nesse livro, a estratégia do demônio é nos tirar do tempo presente, entendeu? Levar para o futuro e para o passado. Então, arrancar a gente do tempo presente. Porque quando você está no tempo presente, o que é o tempo presente? Vocês têm me acompanhado pela manhã? Quando eu venho lá da academia, eu passo por um lugar, tem umas pitanguinhas ali, né? Então, ali eu tô bem no meu estado de presença. Ali eu vou comer uma pitanguinha. Depois do treino, né? Meu Deus! Façam atividade física. Por favor, façam. Porque aquele transbordar de hormônios depois da atividade física baixa aquele cortisol horroroso do estresse, né? Nos realoca no tempo presente. Quando nós estamos no tempo presente, assim, tateando. Quando você tá no tempo presente, você tá tateando, você tá sentindo, né? Então, por exemplo, aqui o tempo presente. Eu sei que esta imagem de Nossa Senhora está aqui. Eu estou aqui plenamente às 20h56 conversando com vocês. Né? Estou sentada nessa cadeira, aqui na minha frente está a Bíblia Sagrada, está o meu terço, meu caderno de guerra, a minha canetinha. Isso aqui me realoca no tempo presente. Quando nós estamos no tempo presente, o que significa isso? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Nós não podemos ter comunhão com Deus no passado ou no futuro. O tempo presente, somente no tempo presente nós temos comunhão com Deus. E o demônio sabe disso. Então tome cuidado. Peça muita fé para Deus e para Nossa Senhora. Muita. Me ajude, Senhor Jesus, a ter fé. Me ajude, Nossa Senhora, a ter fé. Me ajude. E nos momentos de ansiedade, reze o Santo Terço. Reze o Santo Terço. Porque a ansiedade é como a cobra que pica o seu calcanhar. Perceba que muitas vezes você está bem e de repente vem aquela ansiedade. Você recebeu
o picão no calcanhar. Muitas vezes eu até falo, gente, sai de retro, Satanás. Fale. Eu já tive experiências bem delicadas. Em algum momento eu vou conversar com vocês sobre isso, né? Porque quando a gente, né, mergulha nas questões espirituais, a gente vive muitas guerras espirituais. E a gente precisa resistir. E você que está se aproximando de Deus, buscando cada vez mais a sua conversão, porque é o seguinte, né, gente? Muitos de nós aqui somos convertidas. Eu sou convertida, um monte de vocês são convertidas. O que é convertida? Ó, conversão. Você estava indo para um caminho. Agora você converte, você vira, você faz o retorno por baixo do viaduto. Converte e volta para o Pai. O que é voltar para o Pai? É voltar aqui em Gênesis 1. Voltar para o início. Voltar para o projeto divino. Então a gente volta, mas a gente tem que permanecer. Tá? Como que permanece? Aí é outra live. Aí Santa Teresa d'Ávila, que fala muito com a gente, Santa Teresa d'Ávila, né? Que a gente permanece, ó, se livrando dos pecados mortais, que tem relação com os 10 mandamentos, muita oração e penitência. Aí a gente fica. Porque se a gente converte, volta para o Pai e ainda está mergulhado no pecado, sem vida de oração verdadeira, e não faz penitência, a gente tá até na casa do Pai, mas a gente tá olhando lá na janelinha assim, ó, sempre debruçada na janela, olhando para fora, né? Que conversão é essa? Que conversão é essa? Certo, minhas amadas? Então, Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela é a nova Eva, né? O que Eva levou o mundo à perdição, Maria levou o mundo à salvação, tá? Ela é a corredentora, ela é extremamente importante em todas as fases da nossa vida, né? Jesus, aos pés da cruz, nos entregou a sua mãe. Ali ele consagrou toda a humanidade como filhos de Maria. Eis aqui a tua mãe. Eis aqui a tua mãe. Tá? Então, se Jesus nos consagrou a ela, é porque existe algo de muito importante que Nossa Senhora pode fazer por nós, tá? No decorrer das lives, eu vou conversando mais sobre esse assunto, né? Como que a gente pode se aproximar de Nossa Senhora, mas hoje a gente já aprendeu, né? Que por essa mancha do pecado original, esse medo que a gente tem da vontade de Deus, o quanto a gente se esconde de Deus, o quanto nós estamos longe de Deus, né? Nossa Senhora nos pede a mãe que o filho atende, né? Nossa Senhora nos pega no colo e nos leva ao filho, tá? Ela é uma medianeira, ela consegue fazer essa ponte, né? Principalmente diante das nossas más inclinações, certo? Ai, não consegui ler nada aqui, não ler nada. Agora, só para finalizar, uma frasezinha que eu gosto muito, que eu tenho falado aqui para vocês. E que quando eu escrevi hoje aqui no caderno, e eu estava com essa imagem na minha frente, eu pensei, gente, eu estou, talvez vocês lembrem, que eu já tenho falado sobre isso. Mas quando eu olhei para ela e falei, gente, isso é Maria. Olha só. Maria é uma mulher simples e forte, né? É assim que eu e você precisamos ser. Uma mulher simples e forte. Isso é uma coisa que eu quero muito isso para a minha vida. Eu sempre penso nisso. Eu já tenho conversado com vocês há muito tempo sobre isso,
sejamos simples. O que é ser simples, gente? Ser simples é estar totalmente imersa na nossa história de vida. Viva a sua história de vida. Viva a sua simplicidade, o seu universo, a sua casa, as suas coisas. Aqui no Instagram, a gente observa muito. Hoje eu vi os meus stories, eu falei assim, meu Deus, que vida perfeita. Gente, ali são pedacinhos, né? Eu enfrento desafios, contrariedades, problemas todos os dias. Ali existe uma beleza, uma suavidade. Gente, aquilo ali, claro, tudo aquilo ali aconteceu hoje na minha vida, mas não é só aquilo. Mas não é só aquilo, entende? Então, ser uma mulher simples é viver a sua própria vida, mesmo que você acompanhe a vida de outras pessoas, tenha a sua própria vida. Você tem o seu marido, você tem sua casa, você tem seus filhos, você tem o seu guarda-roupa, você tem as suas panelas, você tem as coisas para limpar, as coisas para guardar, você tem o seu trabalho. Viva a sua vida com simplicidade, abraçando aquilo que é seu, aquilo que é seu. Dê valor àquilo que é seu. Tenha amor àquilo que é seu. Uma vida simples. Às vezes você vê aquela complexidade da vida daquela pessoa, mas você pagaria o preço que aquela pessoa paga para estar ali. Você pagaria o preço que aquela pessoa pagou para conquistar aquilo. Talvez não. Talvez não. Então viva a sua vida simples. E cada passo da nossa vida, eu, por exemplo, gente, eu conheço pessoas que têm assim, que vivem em mundos muito distantes do meu, mas eu não quero aquela vida. Obrigada, eu não quero. Eu gosto até de apreciar, mas obrigada, eu não quero verdadeiramente, eu quero a minha vida, essa que eu conquistei, né? Que se eu fosse fazer, qualquer pessoa fosse fazer um comparativo, aquela vida ali, eu seria uma formiguinha, mas obrigada, thank you very much, eu quero a minha vida, que comparada com aquela é muito simples, mas eu quero essa aqui, eu não quero, porque eu sei que eu vou pagar o preço ali, né? Então, essa mulher simples, que mesmo que viva num castelo, o que é a simplicidade? É parar de complicar, é amar verdadeiramente aquilo que você tem. Amar verdadeiramente aquilo que você tem, tá? Durante muitos anos, eu tinha uma cozinha muito simplesinha, muito. E eu lembro que as visitas que iam lá na minha casa, parente, né? Ai, Vandressa, como é que tu consegue ficar com essa cozinha? A pia tinha uma cortininha, sabe? E para eles, né, que tinha uma cozinha tudo elaborada, assim, aquilo era um absurdo. E eu até, se fizesse um esforcinho, poderia ter uma cozinha melhor. Mas não precisava. Não precisava. O investimento era para ir para outro lugar e eu deixava aquilo tudo arrumadinho, sabe? Aquilo nunca me trouxe infelicidade. Nunca. Então você pode estar num castelo, mas se você não entende a simplicidade das coisas, você vai ser muito infeliz, tá? Então essa mulher simples e forte. O que é o forte? Forte na fé. Por isso que a gente tem que pedir muito fé, né? Peça fé a Jesus, peça fé a Maria. 2 coisas para essa live, né? Pedir fé todos os dias. Peça fé. Senhor, aumenta a minha fé. Hoje, lá na frente do sacrário, de joelhos, eu só pedia isso. Porque meus exames foram ótimos. Estáveis, né? Estáveis. Eu podia estar com um exame bem ruim. E eu preciso de fé para receber isso. Muita fé. Porque somente com fé a gente entende a vontade de Deus, tá?
E, diante das ansiedades, reze o Santo Terço. Diante das ansiedades, reze o Santo Terço. Tá? Reze o Santo Terço. Invoque Maria diante das ansiedades. Certo? Amém? 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 Sejamos uma mulher simples e forte. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar a nossa live. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, no tempo presente e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos encontramos na nossa próxima semana. Voltamos a falar de Maria. Tem tanta coisa para falar de Maria que vocês não imaginam, né? Que a gente possa romper com essa Eva resistente dentro de nós e que Maria seja o nosso espelho. Essa mulher imaculada, concebida sem pecado, que seja nosso espelho para nos livrar do pecado, né? E que sejamos uma mulher simples, meu Deus. Que a gente possa amar as pequenas coisas, estar no estado de presença. A gente vai ver quanto ricas nós somos, simples e forte. Amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Beijo, obrigada pelo carinho. E conversamos na próxima semana. Quinta-feira, às 20 horas. Não esqueçam, hein? Beijo no coração. Deus abençoe. Salve Maria. Coisa linda, né? Que Nossa Senhora esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo, sempre intercedendo por nós. Amém. Simples e forte. Isso mesmo, Mari. Simples e forte. Boa noite.